grandezas diretamente proporcionais. Então, aqui nós temos um exemplo, né? Quantidade de carne. Então, nós vamos analisar essa tabela. Número de convidados. Carne comprada em quilo para os convidados. Então, aqui nós temos, se temos 50 convidados, nós temos que comprar aqui 10 quilos de carne. Se aumentar a quantidade de convidados, nós vamos ter que aumentar a quantidade de carne comprada. Então, aqui, de 50 foi para 100, dobrou. De 10 foi para 20, também dobrou. Se eu tiver 150 convidados, tem que comprar 30 quilos de carne. Então, grandezas diretamente proporcionais, quando uma quantidade aumenta, a outra também aumenta. Então, se aqui dobrar, aqui também tem que dobrar. Se aqui triplicar, aqui também tem que triplicar desse lado aqui. Para saber se essas grandezas são diretamente proporcionais, nós vamos montar aqui a nossa razão, que é a nossa fração. Então, aqui eu vou pegar 50 está para 100. E desse lado eu vou pegar 10 está para 20. Quando eu simplificar essas frações, o resultado tem que ser o mesmo. Então, ó, vou simplificar aqui por 10, cortei um zero, então aqui vai ficar 5 décimos. Simplifiquei aqui por 10, aqui ficou 1 meio. Aqui ainda é possível simplificar. Nós vamos dividir em cima e embaixo por 5. 5 dividido por 5, 1. 10 dividido por 5, 2. E desse lado, 1 meio. Então, essas duas razões, elas têm que ter o mesmo valor, para ser grandezas diretamente proporcionais. Se eu pegar aqui, ó, 50 está para 150. Então, peguei o primeiro com o terceiro. Venho aqui, pego o primeiro com o terceiro também. 10 está para 30. Quando eu simplificar essas duas frações, tem que dar o mesmo resultado. Simplifiquei por 10. Ficou 5 quinzeavos. Simplifiquei por 10. Ficou 1 terço. Vou dividir em cima e embaixo aqui por 5. 5 dividido por 5 dá 1. 15 dividido por 5 vai dar 3. Então, aqui ficou 1 terço é igual a 1 terço. Então, grandezas diretamente proporcionais, as duas grandezas têm que dobrar no mesmo valor dos dois lados, ou triplicar, ou quadruplicar, tá? Enquanto uma aumenta, a outra também aumenta. Aí, nós vamos ver agora grandezas inversamente proporcionais. Então, o que são as grandezas inversamente proporcionais? Nós temos um exemplo aqui. Uma determinada escola, ela tem uma horta, né? E alguns alunos vão regar essa horta, vão cuidar da horta. Então, olha, se nós temos 2 alunos, eles levam aqui, ó, alunos e tempo na tabela. 2 alunos levam 60 minutos para cuidar da horta, regar a horta. Se eu aumentar a quantidade de alunos, 4 alunos, tem mais alunos trabalhando, então eles vão levar menos tempo. Então, 4 alunos, 30 minutos. 6 alunos, aumentou os alunos. Aqui, a quantidade de alunos. Vai diminuir o tempo. 6 alunos, 20 minutos. Aumentou a quantidade de alunos aqui para 8. Então, vai diminuir o tempo aqui para 15 minutos. Quanto mais alunos forem lá para a horta, ajudar na horta, menos tempo vai gastar. Então, aqui, essas grandezas são inversamente proporcionais. Por quê? Quanto essa daqui aumenta a quantidade de alunos, o tempo vai diminuindo. Então, aumenta uma grandeza e a outra grandeza diminui. Então, aqui nós vamos fazer a multiplicação e todos têm que dar o mesmo resultado. Então, 2 vezes 60 vai ser igual a 120. 4 vezes 30 vai ser igual a 120. 6 vezes 20 vai ser igual a 120.
8 vezes 15 vai ser igual a 120, fazendo a multiplicação. Ou, se nós montarmos na razão, na fração, elas terão que ser inversas. Então, aqui eu vou pegar 2 está para 4. Assim como vou pegar 60 está para 30. Vou simplificar essas frações. Divide por 2. 2 dividido por 2 dá 1. 4 dividido por 2 dá 2. Simplifica por 10. Ficou 6 terços. Agora, vou simplificar por 3. Então, vai ficar 1 meio. 6 dividido por 3 dá 2. 3 dividido por 3 dá 1. O que aconteceu com essas grandezas? Elas serão inversamente proporcionais. Então, aqui, ó, ficou 1 meio e aqui ficou 2 sobre 1. A fração, ela está inversa. 1 aqui ficou em cima, aqui ficou embaixo. 2 aqui ficou em cima, aqui ficou embaixo, tá? A fração vai ficar invertida. Se nós pegarmos aqui, ó, 2 está para 6. E nós pegarmos aqui, ó, primeiro com terceiro. Vou pegar o primeiro com o terceiro aqui, ó, 60 está para 20. Simplifica aqui em cima por 2. 2 dividido por 2, 1. 6 dividido por 2, 3. Simplifica por 10. Sobrou 6 sobre 2. Simplifica por 2. Então, aqui vai ficar 6 dividido por 2 dá 3. 2 dividido por 2 dá 1. E aqui 1 terço. Então, a fração aqui, elas estão invertidas. 1 terço e 3 sobre 1. Então, nós temos aí nossas grandezas inversamente proporcionais. Então, nós vamos fazer um exemplo aqui das grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Então, nós temos aqui, olha, nós temos uma tabela. Na tabela a seguir, né, registrou-se aí a quantidade vendida e o valor recebido de um produto, né? Então, ele pede aqui, nós temos que completar a tabela e nós vamos ter que dizer se essa grandeza é diretamente ou inversamente proporcional. Então, aqui, olha, quantidade vendida do produto, 10. Quanto que foi recebido por esses 10 produtos? R$30. Então, se eu comprar 5 produtos, quanto que eu vou... se eu vender 5 produtos, quanto que eu vou receber? Então, aqui de 10 foi para 5. Então, aqui dividiu por 2. 10 dividido por 2 dá 5. Então, aqui nós vamos dividir por 2 também. Então, aqui nós vamos ter 30 dividido por 2, R$15. Então, 10 produtos, pago R$5, né? 10 produtos, pago 30. 5, eu pago R$15. Então, nós vamos preencher na tabela. Se eu diminuir a quantidade de produto, vai diminuir o valor que eu tenho que pagar ou vou receber, né? Então, aqui, olha, de 15 foi para 3. Então, dividiu por 5 aqui. Então, o que que nós temos que fazer? Dividir aqui em cima por 5 também. 5 dividido por 5 dá 1. Quando nós temos aí um produto aí, nós temos que pagar R$3. Agora, de 3 foi para 21. Então, multipliquei por 7. 3 vezes 7, 21. Então, aqui eu tenho que multiplicar por 7 também. 1 vezes 7, 7. Aqui de 7 foi para 14. De 7 para 14, multipliquei por 2. 7 vezes 2, 14. Então, tem que multiplicar aqui por 2 também. 21 vezes 2, 42. Se comprar ou se vender aí, no caso, tá vendendo os produtos, né? 14 produtos, né? Então, a gente recebe R$42. Se vender 7, 21. Se vender um produto, R$3. Então, a cada um produto aí vale R$3. Aí, nós temos que dizer se essa grandeza, ela é diretamente ou inversamente proporcional. Então, o que aconteceu aqui? De 10 foi para 30, de 5 foi para 15. Então, aqui, ó, de 10 para 30, aumentou, né? 10 e 30. De 5 para 15, diminuiu aqui a quantidade de produto, diminuiu o valor. Diminuiu a quantidade de produto, diminuiu o valor. Então, as duas estão diminuindo igualmente. Então, aqui nós temos grandezas diretamente
proporcionais. Quando uma diminui, a outra diminui também. Quando uma aumenta, a outra aumenta também. Quanto mais produto, mais se paga. Quanto menos produto, menos se paga. E aí, nós temos aqui, olha, analise a tabela, né? E nós vamos ter que ver se essas grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais e achar o valor do A. Então, aqui, ó, primeiro, nós vamos pôr na ordem. O número que está em cima aqui, eu vou colocar na ordem para ficar mais fácil. Começar com 3. Então, o x vale 3, o y vale 120. 3 está para 120. Depois, 6 está para 60. Depois, 12 está para 30. E o A aqui está para 10. Nós temos que achar o valor do A. Então, aqui, olha, de 3 para 6, eu multipliquei por 2. 3 vezes 2, 6. Agora, de 120 para 60, eu dividi por 2. De 6 para 12, eu multipliquei por 2. De 60 para 30, eu dividi por 2. Então, aqui o que acontece, né? Quando eu multiplico um, vou dividir o outro nessa razão. Então, aqui nós temos grandezas inversamente proporcionais. Posso fazer a multiplicação. 3 vezes 120, 360. 6 vezes 60, 360. 12 vezes 30, 360. Agora, aqui eu tenho A sobre 10. Quanto vale o 10? Então, aqui nós temos de 30 para 10, eu dividi por 3. Se eu dividir por 3 aqui embaixo, eu estou indo dividindo e em cima multiplicando, então eu tenho que em cima multiplicar pelo mesmo valor que é 3. 12 vezes 3 dá 36. Então, o meu A aqui é igual a 36. Então, aqui nós temos grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Então, aqui nós temos, olha, quando de cima aumenta, de 3 foi para 6, de 6 foi para 12, aqui vai diminuindo embaixo. 120 foi para 60, 60 foi para 30, de 30 foi para 10. Então, em cima aumenta, embaixo diminui. Grandezas inversamente proporcionais. Aí, nós temos expressão algébrica. Então, nós vamos aqui, ó, aplicar a propriedade distributiva. Então, e transformar essa expressão aqui, escrever de outra forma, mas que tem o mesmo valor que a de cima. Então, 8 vezes x mais 1. Se não tem nada aqui, é uma multiplicação. Aplicar a distributiva. Distributiva, pega o 8 e multiplica com o x. 8 vezes x, 8x. Volta no 8. 8 vezes mais 1, mais 8. Pega o 8, multiplica com x, pega o 8, multiplica com 1. No item B, pega o 6 e faz vezes 5x. Como 6 é negativo, nós estamos na multiplicação, menos com mais, menos. Sinais diferentes, fica negativo. 6 vezes 5x, 30x. Vamos pegar o menos 6 e vamos fazer com menos 8. Estamos na multiplicação, regrinha de sinais, menos e menos, mais. Sinais iguais, fica positivo. 6 vezes 8, 48. Valor numérico, 5D menos 4. Nós temos que calcular o valor dessa expressão algébrica, quando o D vale 6. É só substituir. 5D é 5 vezes a letra D. Eu falei que o D aqui vale 6, então, no lugar do D, coloca 6. Abaixo aqui o menos 4. Isso daqui é uma expressão numérica, agora é só resolver. 5 vezes 6, 30. 30 menos 4, 26. No item B, então, aqui nós temos que calcular o valor numérico quando o x for 5. Então, vai fazer 7, no lugar do x, nós vamos substituir por 5. Menos 2, mais 1. Agora, a gente resolve dentro do parênteses. Então, primeiro, 5 menos 2.
Então, aqui vai ficar 7 vezes 5 menos 2, que dá 3, mais 1. 7 vezes 3, 21. 21 mais 1 vai dar 22.